Ok, vamos lá onde que a gente estava. Ainda bem que salvou. Depois eu vejo isso aí, Luciano. Vamos pra caralho. Ver filme. Tô zoando. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos voltar. Volta, 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 volta. Só complementar essa parte aqui de direitos humanos, a gente entra para a questão ali pra questão do penal, de fato, socioeducativo, né? Tem que mudar a nomenclatura, que foram 2 anos falando penal, 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 penal. Vamos lá. Eu tava 29. Beleza. Aqui, ó. Então, pessoal, para perder o poder familiar, o pai ou a mãe tem que ter feito um crime doloso. Qual que é a diferença de dolo e culpa? O dolo ele tem a livre vontade para aquele fim criminoso. Já a culpa, não. Tranquilo? Foi sem querer querendo, por negligência, imprudência ou imperícia. Então tem que ter dolo. Toma cuidado com essas questões, tá? Isso chove em prova. Se falta de recurso aqui e essa condenação aqui. Tem que, ele está sendo investigado pelo delegado. Não, tem que ser condenado pelo juiz. Tem que ser crime culposo? Não, crime doloso e com pena de reclusão, tá? E aí é um pouquinho, né? Mas você não precisa saber qual que é o crime de reclusão e detenção. Se você não souber, você vai pelo princípio da proporcionalidade. Você acha que o homicídio, o pai tenta matar o próprio filho, né? Você acha que a mãe que tenta matar o próprio filho fora do útero, isso aí, se ela não está no estado puerperal, é infanticídio, punido com detenção. Se ela está fora do estado puerperal e tenta matar o próprio filho, isso é homicídio. Você acha que isso é punido com detenção ou reclusão? Né? Então, toma cuidado com isso aí, tá, pessoal? Agora, a gente vai um pouquinho aqui para essa questão de espetáculos públicos, para a gente fechar essa questão de direitos humanos. Está na parte, deixa eu ver aqui, em qual parte que está? Prevenção geral e especial. Tá aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá na página 29, tá? Gente, questão de direitos humanos aqui no que tange algumas coisas que o adolescente não pode ter contato, tá, gente? Vamos lá. O que é prevenção geral de prevenção especial? Vocês podem digitar prevenção geral, que vai dar aí, o ECA aí. A prevenção geral, pessoal, é através ali deixa eu tentar prevenção especial. Uma benção para aqui, ó. A prevenção geral, pessoal, é ali campanhas educativas, essa baboseira toda, né? Puro verbalismo. A prevenção especial nos espetáculos públicos, olha lá, informar as faixas etárias, locais e horários. Isso no pau da goiaba ninguém faz, né? Quem que vai regular isso aí? Ministério da Defesa, Ministério da Infância e Juventude, Ministério ali da Justiça, tá, pessoal? Tranquilo? Gente, menores de 10 anos tem que ser acompanhado pelo pai ou responsável, né? Então, eu vou levar meu filho no circo que está tendo em Juiz de Fora. Ele é menor que 10 anos, ele tem que estar acompanhado. Mas é circo, não importa. Tem que estar acompanhado. Então, a criança, a partir dos 11 anos, aí ela pode estar desacompanhada, tá? Emissoras de rádio e televisão, horário compatível. Você não vai ali, aquele cine privê, né? Você não vai ali 8 horas da manhã, né? Tem que ser um horário compatível. Revista de conteúdo impróprio, que não só de conteúdo adulto, mas bebida alcoólica, tabaco, armas, munições, né? Tudo tem que estar embalado e coberto, para que não se veja a nudez, por exemplo, né? Aluguel ou fitas de vídeo, quem é mais velho aí, né? Os velhotes aí. Tem aquele espaço separado nas locadoras de VHS, até de DVD, né? Tem aquele espaço separado de conteúdo adulto. Filhote, fica aqui na seção de filmes que eu vou dar uma olhadinha ali, né? Na tiazinha.
Então, quem vai fiscalizar isso? Conselho Tutelar, mais o juiz da Vara Infância e Juventude, mais o Ministério Público. Casa de bilhar, sinuca, casa de jogos, é vedada a entrada de crianças e adolescentes, mesmo que acompanhado, tá, pessoal? Mesmo que acompanhado, tá por aqui, ó. Ó, embalagem opaca, nas pornográficas ou obscenas, legal, opaca. Aquela, o que é opaco? É um meio nebuloso ali, né? Embalagem lacrada, né? Informação e natureza da obra, para não acontecer igual aconteceu com o Peladão do Man, né? Fitas de vídeo, olha aqui, ó. Olha aqui, bilhar, sinuca, cogêneres, casa de jogos, que realizem apostas, beleza? Ainda que eventualmente, como assim eventualmente? Vou até colocar esse ainda que eventualmente aqui no mapa depois. Como assim ainda que eventualmente? Ah, não é toda hora que tem aposta não, Robson. É uma vez ou outra, não importa. Ainda que eventualmente, beleza? Então não é sempre, mas às vezes tem. Não pode. Tranquilo? Que realizem apostas. Bilhetes lotéricos, produtos que causam dependência física ou química, não é drogas, tá, gente? Quando você oferece drogas para um menor, você vai responder com agravante. Lá na lei de drogas, um agravante de 1/6 a 2/3, lá na lei de drogas. Aqui é um produto que não é droga, mas que gera dependência física ou psíquica. Tá? Não é droga ilícita, que está lá na portaria 244 da Anvisa, não está lá na portaria 244, mas causa dependência física ou psíquica. Tá? E bebidas alcoólicas também. Armas, munições e explosivos, em nenhum caso, salvo aquelas que, se a criança usar indevidamente, não vai ali ter potencial lesivo. Por exemplo, um estalinho. Agora, e se eu usar um cabeção de negro indevidamente, eu posso perder um dedo? Pode. Então, isso aí você não pode fornecer para a criança. Ah, não, cabeção de negro, mesmo que indevidamente. Eu não sei se arranca um dedo ou não, porque eu nunca parei para testar. Mas se aquele explosivo, se a criança ou adolescente usar errado e causar um dano, causa dano, se eles usarem errado, causa. Então você não pode. Ah, não causa não. Então você pode fornecer que não tem problema não. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então a gente para aqui. Tranquilo? Ó, olha lá. Fogos de artifício, fogos de estampido, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, são incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado com essa questão de direitos humanos, tá? Considero aí que a gente exauriu essa parte de direitos humanos. Agora a gente vai para uma questão aqui na página 29 ainda do mapa mental. A gente vai começar com ato infracional. Beleza, pessoal? Então, agora a gente começa de fato o coração do coração do coração. Agora, quer dizer que vai cair ato infracional? Não, eu coloco até de verde, tá? Na leitura fria, eu coloco de verde aqui essa parte do socioeducativo que eu acho mais importante. Gente, a gente vai estudar a parte mais importante. Mas quer dizer que vai cair? Não, pode cair essa questão de direitos humanos. Está muito em voga. Então, você vê que em direitos humanos a gente fala questão de vida, saúde, educação, trabalho, liberdade, beleza? Maus tratos, tranquilo, pessoal? Cultura, lazer, beleza? A gente falou de toda a primeira e segunda geração de direitos humanos. Confere? E uma coisa que eu não falei, mas eu lembrei que agora, o ECA, Robson, esse Estatuto da Criança e Adolescente, ele está em qual geração, dimensão ou família dos direitos humanos? Na terceira. Meta individual, transindividual, não visa só uma pessoa. O direito de primeira geração, vida da pessoa, liberdade da pessoa, né? Saúde da pessoa, visa a pessoa. Direitos de segunda geração são os direitos sociais, né? Que o Estado tem que prestar. A terceira geração não visa visa um grupo de crianças, um grupo de adolescentes. Terceira geração, direitos meta ou transindividuais. Vamos lá então. Gente, criança não comete crime. Página 47 da leitura fria, a partir do artigo 103, e no mapa mental, lá no finalzinho, o artigo a página 29. Pessoal, criança não comete crime. Ela comete ato infracional
Análogo, o que é análogo? Uma conduta descrita como, comparado como um crime ou contravenção. Beleza? Ela não responde pelo Código Penal, pela lei de execução penal. Criança não responde nada, na verdade. Beleza? Vamos fazer essa. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, da diferença de criança para adolescente. Criança e adolescente, artigo 104. Decora, decora, decora. Eles são penalmente inimputáveis. O que é imputável, Robson? Imputável é responsabilizar alguém. Quando eu coloco o prefixo in atrás, fica inimputável. Toma cuidado que a banca ela troca isso. Ela coloca que as crianças e adolescentes eles são penalmente imputáveis, né? Os menores de 18 anos. Não. Imputar é que vai ser responsabilizado. Eles são inimputáveis. Eles não serão responsabilizados na esfera penal. A esfera penal de pena. Eles não pegam pena, beleza? Eles pegam medida socioeducativa. Eles não cometem crime, eles cometem ato infracional análogo a crime, mas não é crime. Eles não são imputáveis, eles são inimputáveis. Toma cuidado com isso. Beleza? Tá. Então, você falou que tinha diferença entre criança e adolescente. Sim, eu coloco aí na página 30. A criança, pessoal, ela não pega internação. Ela não pega liberdade assistida. Ela não pega medida de semi-liberdade. Quem pega isso, medida socioeducativa é o adolescente, tá? A criança, se ela comete um ato análogo a crime, ela pega uma medida protetiva. Vocês vão ter que saber separar isso aí, tá? Ela pega uma medida protetiva, tá? Nessa agora, gente, eu vou ficar só com o mapa mental, tá? Vocês podem ficar tranquilos que essa parte aqui tá filé. Vocês podem acompanhar pela leitura fria se vocês quiserem, tudo bem? É porque eu vou seguir a ordem do mapa aqui. Vamos lá. Pessoal, então a criança ela pega medida protetiva. Quais são as medidas protetivas, Robson? Orientação, matrícula obrigatória num tratamento, num curso, inclusão num programa oficial. Então, se a criança, uma criança até 12 anos incompletos, lembra? Ela mata 10 pessoas. Ela vai para o Celespinho? Não, não vai. Ela vai fazer um tratamento. Eu já vi uma prova e coloquei para vocês aqui em realce. Qual é ali a medida igual para criança e adolescente, é o tratamento. Muito legal essa questão. No índice de. Vocês vão fazer essa questão, e no índice de erros, ela é enorme. Tá? É o tratamento, tanto para criança quanto para adolescente. Ao adolescente, ele já pega advertência, reparação de dano, serviço à comunidade. Para o adolescente, o buraco é mais embaixo. Liberdade assistida, semi-liberdade e internação, no último caso, porque nós estamos na teoria de proteção integral. O que é a teoria de proteção integral? Quanto menos danoso, quanto menos invasivo puder ser, melhor é. Tranquilo, pessoal? O adolescente ele não fica em penitenciária, gente. O nome correto para a unidade que ele fica é Centro de Reeducação. Esquece presídio, cadeia, penitenciária, casa do albergado, colônia agrícola. Esquece isso. Ele fica no Centro de Reeducação. Fica ligado para não confundir, hein? Vamos então para as medidas socioeducativas, adolescente de 12 anos até 18 anos, beleza, pessoal? O que ele pode pegar? Isso aqui é importantíssimo. Ele pega uma advertência, reparação de dano, serviço à comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e internação. Vocês vão ter que devorar isso aqui. Tá? A primeira parte é direitos humanos, é importante. A segunda parte é medida socioeducativa, é importante. Você saber esses prazos, saber a diferença de cada uma delas. Vamos lá? Eu estou pulando as etapas, depois eu vou retroceder um pouco, tá? Na questão do flagrante e tudo mais. A gente vai voltar um pouquinho. A gente está nessa fase que o adolescente ele já foi ali avaliado pelo juiz da vara da infância e juventude. Quem dá essas medidas socioeducativas é o juiz, gente, não é conselho tutelar. Conselho tutelar lá, caso de maus tratos, leva para o conselho tutelar, elevados índices de repetência, né? Injustificadas e reiteradas faltas escolares, conselho tutelar. Aqui, medida socioeducativa, quem faz é o juiz da execução penal? Não,
É o juiz da vara da infância e da juventude. Show? A advertência ela é oral, ela é verbal, embora ela seja reduzida a termo, o que é isso? Alguma coisa escrita no papel para ali o adolescente assinar, né? Só para constar que ele foi advertido. A advertência é mais leve, depois vem a reparação de dano. Às vezes o adolescente ele causou dano a um patrimônio público ou particular. Ah, mas o adolescente não trabalha, não tem onde cair morto, então patrimônio dos pais. É o pai que vai sentir no bolso. Não foi suficiente ali a advertência. Não foi suficiente a reparação de dano. Então, serviço à comunidade. 8 horas semanais sem prejudicar os estudos. É igual na LEP. A pena restritiva de direitos de serviço à comunidade na LEP também é 8 horas semanal, tá, gente? Sábados, domingos, até feriados. Desde que não prejudique o trabalho do caboclo lá. Aqui é desde que não prejudique os estudos. E aí vem o serviço na comunidade, o limite máximo dele, 6 meses. Não confunde, porque a liberdade assistida, o limite mínimo é 6 meses. Então, o máximo que ele vai ficar ali dando sopa para os pobres lá, no sopão que tem, ajudando ali, né? Pintando o muro do hospital, às vezes sendo ali um auxiliador de idoso num asilo público, é por 6 meses. 8 horas semanais. Vai dar 1 hora e pouco aí por dia, tá? A liberdade assistida é o seguinte: o juiz vai nomear um orientador para ele e o orientador vai estar de olho nele. O adolescente ele está na rua, mas ele tem que comparecer todo dia, por exemplo, como se fosse uma casa do albergado para o penal, para quem já está estudando penal, né? Você tem que ir lá no regime aberto todo dia assinar. A liberdade assistida é mais ou menos isso, tá? Vai ter alguém de olho nele, às vezes ele tem que comparecer para assinar, e enfim, é isso, né? Vai ter alguém de olho nele, é o orientador, por no mínimo 6 meses de acompanhamento, tá bom? Regime de semi-liberdade. O adolescente, ele vai, faz algumas atividades externas durante o dia e volta à noite e dorme à noite ali naquela unidade socioeducativa. Ele está meio livre e meio preso. Não usa essa palavra preso, né? Ele está internado, tranquilo? Um adolescente não é preso. O Luciano até mandou essa questão ontem. O adolescente ele é preso? Não, ele pode ser até detido, né? Mas não se usa o termo preso para adolescente. Internação é o termo correto, né? Agora, no momento do flagrante, ele vai ser detido, tranquilo? Então, regime de semi-liberdade. Aqui, olha a pegadinha. Aqui temos atividades externas e depois eles se recolhem para dormir nocturnamente. A atividade externa aqui no regime de semi-liberdade não precisa de autorização do juiz. E por que é pegadinha, Robson? Porque se ele pegar uma internação, a internação para ele sair do Cerespim, por exemplo, e fazer uma atividade externa, por exemplo, estudar, ele vai precisar de autorização do juiz. Então, no regime de semi-liberdade, as atividades que ele faz fora do Cerespim, por exemplo, ele não precisa de autorização do juiz. Mas se o juiz der para ele uma medida socioeducativa de internação, que é a mais severa, aí ele precisa de autorização judicial para estar saindo e realizando aquela atividade cultural, educacional, etc. Tranquilo? Gente, o regime de semi-liberdade, o limite máximo de 3 anos, tá? Internação também. É um limite máximo de 3 anos, aqui, ó, tempo máximo, 3 anos. Tá? O prazo é indeterminado. Como assim o prazo é indeterminado? Ele fica lá até ele se recuperar a sua conduta sexual. Ó, é porque eu li aqui, sua conduta sexual, eu li aqui internet sexuais, perdão. Até a sua conduta social, tá? Então, tempo máximo 3 anos. Mas o prazo é indeterminado. Significa que se ele não tiver reabilitado para viver em sociedade, vai prorrogando esse prazo de 3 anos. Porém, se ele chega aos 21 anos, ele tem liberação compulsória. Ele vai ter que ser liberado aos 21 anos. Lembra que eu falei lá em cima que, excepcionalmente, o ECA ele é para o jovem adulto?
Aqui, ó, 18 a 21 anos incompletos é o jovem adulto. Então, ele pode ficar, no máximo, no Cerespinho, até 21 anos, que é a liberação compulsória. Tranquilo, pessoal? Ô, Robson, pergunta que todo mundo faz e eu já vou responder. Vamos supor que ele cometeu um ato análogo a crime, quando ele tinha 15 anos. Homicídio. Ele vai ser internado, não vai ser preso, não vai para um penitenciário, ele vai para uma casa de internação. Aí ele ficou o prazo máximo até os 18 anos. São 3 anos, né? É o tempo máximo. Só que o juiz colocou mais um prazo de 3 anos. Então, 18 anos deu ali 21 anos. Só que ele já atingiu a maioridade e não estava completo ainda o tempo de reabilitação dele. E aí, o que que faz? Joga ele na rua, né? Aí a gente vai estudar isso lá em regras de Pequim, de Beijing, né? No SINASE a gente vai estudar isso também. O que acontece? Se o tratamento dele não está completo e ele já atingiu a maioridade, o juiz da vara e da infância vai transferir o caso dele para o juiz penal, da execução penal, tá, pessoal? E aí, o juiz da execução penal vai converter aquilo em uma pena ou vai colocar ele em liberdade. Tranquilo? Isso quem vai, então, é uma questão jurisdicional, uma reserva legal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eu só sei que, no âmbito aqui socioeducativo, ele tem que ser liberado compulsoriamente com 21 anos de idade. Ele não fica mais, porque jovem adulto é até 21 anos incompletos. Tranquilo, pessoal? É claro que nesses 3 anos ele vai ter uma reavaliação de 6 em 6 meses. Tá vendo, pessoal? Como é que são várias numerozinhos para gravar? Liberação compulsória 21 anos. Tempo máximo que ele fica numa internação, 3 anos. E o modo preventivo dele, ou seja, ele foi pego, ainda não foi avaliado pelo juiz da vara e da infância, né, da juventude e infância, da infância e juventude, ele vai ficar no modo preventivo de 45 dias, é o máximo que ele pode ficar, 1 mês e meio em observação. Depois disso, ou ele é liberado, ou ele entra de fato cumprindo a internação. Tranquilo? Então a internação, pessoal, por estar no princípio da proteção integral, lembra? O princípio da proteção integral, ela é o princípio da excepcionalidade. O que é isso? Pelo menor tempo possível. Ele fica internado pelo menor meio possível. Ele fica internado se todos os outros meios falharam. Quais são os outros meios? Ordem crescente. Advertência, reparação de dano, serviço à comunidade, no máximo de 6 meses, liberdade assistida, por no mínimo 6 meses, não pode ficar menos que isso, tá? Regime de semi-liberdade, atividades externas, dorme no Cerespinho. Atividade externa, dorme no Cerespinho. E internação, 24 horas no Cerespinho. Beleza? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Quais são os casos? Você falou, Robson, que a internação é por ali, em último caso, em última ratio, né? Aí, nesse caso, sim, presídio não, né? Ele vai para uma penitenciária. O presídio são para os provisórios que ainda não foram julgados pelo juiz da execução penal. Se o juiz da execução penal já avaliou o caso dele, ele vai para a penitenciária. São aqueles ali que estão ali, já transitou e julgou, né, a condenação dele. Beleza? Se o juiz assim fizer, beleza? Caso seja avaliado pelo juiz da execução. A gente vai ver isso lá no SINASE, na hora certa, tá bom? O ECA ele é omisso em relação a isso. Mas o SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo, ele fala isso aí, tá bom? Bem rapidinho o SINASE, né? Quando a gente voltar de novo em legislação, eu vou fazer o SINASE com vocês, tá bom? Daqui, né, 3 semanas, 4 semanas, a gente volta de novo na nossa presencial com legislação especial. A gente segue agora começando tudo de novo, direitos humanos, constitucional, português. Aí a gente chega de novo em legislação, a gente vai ver o SINASE. Voltando, então a internação, você falou que em último caso, né, Robson? O princípio da proteção integral, princípio da excepcionalidade, princípio da brevidade, beleza. Quais são os casos? Os casos são, tá de amarelo,
violência, grave ameaça, ele cometeu ato análogo a crime, que corresponde a um crime ou uma contravenção penal. Contravenção penal, gente, é um pouquinho mais light que crime, tá? Não está no Código Penal, não, está na lei de contravenções. E aí, ele descumpriu, ou ele descumpriu uma medida anterior. Ele estava numa liberdade assistida, não quis comparecer no orientador, cagou. Ele estava para pintar um muro de um hospital público, do João Penido, não foi lá, então o juiz coloca ele internado. Ele é reincidente, ele cometeu ato análogo a homicídio. É uma palhaçada. Ele matou gente, não é ato análogo a homicídio, é homicídio mesmo. Mas é a proteção integral que passa a mão na cabecinha do adolescente, né? É uma criança, matou 30. É um ato infracional, tá? Tráfico de droga, gente, não é motivo para entrar aqui em internação, tá? Beleza? Ô, Robson, a gente já estudou na lei de drogas. O cara lá, ele tá portando droga com ele. O porte, artigo 28 do tráfico de drogas. Ele não vai ser preso por isso. Beleza? Temos advertência, multa, prestação de serviço à comunidade. É uma pena, mas que não tem ali reclusão ou detenção. Tem só uma multinha, né? É só uma advertência. Então, se o maior de idade, por estar portando a droga, não é preso, o menor de idade, eu falo isso aqui no final, tá? Ó. Deixa eu ver aqui. É aqui mesmo, tráfico de drogas ou o uso da droga. Se o maior de idade, pelo porte, o uso não se pune, porte da droga, ele não é punido, é que se tirar o adolescente também, não será internado por estar ali portando drogas, tá? Então, se o policial ele pega o adolescente portando drogas, não vai ser internado, você pode ficar tranquilo. Ah, ele vai ser liberado ali, faz ali o BO, beleza, mas depois o juiz vai dar uma advertência para ele e vai soltar ele. Assim como acontece com o maior de idade. Tranquilo? Gente, então, reavaliação de 6 em 6 meses da internação, modo preventivo de 45 dias de observação, tempo máximo de 3 anos, mas o prazo é indeterminado. O juiz ele pode estender isso e prorrogar. Lembrando que se chegar nos 21 anos, a liberação é compulsória. Aqui, coloquei aqui, ó. Ah, não, isso ainda não, beleza. Ah, outra coisa também, em outro caso, se ele descumpriu medida anterior, que eu coloco aqui, ó, descumprimento de medida anterior, né? Se ele descumpriu medida anterior, qual que é o tempo mínimo que ele vai ficar internado, Robson? 3 meses. Você está vendo que é muita coisa para decorar. Vamos começar desde o início, ó. Serviço comunidade, 8 horas semanal, com limite máximo de 6 meses. A liberdade assistida, limite mínimo de 6 meses. O regime de semi-liberdade, limite máximo de 3 anos. Igual à internação, 3 e 3 anos. Lembrando que a liberação compulsória aos 21 anos, modo preventivo de 45 dias e reavaliação da internação pelo juiz a cada 6 meses. Aqui precisa de autorização do juiz da internação para atividade externa. No regime de semi-liberdade, independe de autorização judicial. Se ele descumprir medida anterior, o mínimo que ele fica internado é 3 meses. Nossa, como é que eu vou decorar isso tudo, Robson? Áudio, áudio, áudio toda sexta, 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 e você decora. Não falha nem uma sexta. Depois vocês vão fazer a audição resumida do ECA em 1h30. Isso aqui vai ser, ó, mel. Você já esqueceu que o acompanhamento odontológico é no 6º e no 12º mês de vida da criança. Você já esqueceu o acompanhamento de 18 meses, né, para identificar riscos psíquicos ao desenvolvimento da criança, que os hospitais têm que guardar registros dos recém-nascidos por até 18 anos. Você já esqueceu. Por isso que é todo legal. Beleza? Você já esqueceu a diferença da proteção integral para situação irregular. Você já esqueceu o que é busca ativa. Você já esqueceu daquela questão que eu te falei do menor de 14 anos, trabalho e tudo mais. Você já esqueceu aquela comparação que eu fiz do padrinho,
né, da Declaração Universal, né, da educação fundamental lá é só gratuita. Já no ECA é obrigatória e gratuita. E o ensino médio se estende essa obrigatoriedade. Você já esqueceu o que é direito público subjetivo à educação? Você já esqueceu dos menores de 10 anos estarem sempre acompanhados do seu pai em qualquer... Você já esqueceu das casas de bilhar, sinuca, que fazem apostas, ainda que eventualmente a entrada de ali crianças e adolescentes, ainda que acompanhados. Você já esqueceu, porque é áudio, 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 áudio. Vamos lá. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Ou seja, as visitas previstas por maior de idade está assegurado para o menor de idade. Lá no Serespim vai ter ali, tranquilo? Tá suave, beleza? Vamos supor que um adolescente ele está numa semi-liberdade. E aí ele dorme à noite no Cerespinho e durante o dia ele vai trabalhar. Porém, ele cometeu uma falta lá no trabalho dele e o juiz vai regredir ele para a internação, que é a mais gravosa, né? É a mais hard. É obrigatório oitiva. O que é isso? É obrigatório que o juiz chame o adolescente e ouça ele, para que ele exponha o contraditório em ampla defesa, porque todas as garantias penais para o maior de idade também é oferecido ao adolescente. Tranquilo? Ô, Robson, o que é esse quadradinho amarelo aqui, ó? Medida menos rigorosa. Vamos lá. Você vai entender isso aqui. Ó, o adolescente está internado. De 6 em 6 meses, o juiz vai fazer a reavaliação dele, né? Vai ter uma equipe que vai fazer o programa ali, o PIA, o Programa Individual de Atendimento do Adolescente. E aí o juiz vai falar, poxa, o programa, a avaliação do adolescente está legal, eu vou tirar ele da internação e vou colocar ele numa liberdade assistida. E aí o adolescente está na rua, a liberdade assistida por no mínimo 6 meses, o orientador ali está de olho nele, né? Ele tem que se apresentar lá, às vezes o orientador vai na casa dele e tudo mais. E aí ele comete o outro ato infracional, análogo a crime ou contravenção. Ele vai poder ser internado? Não. Tá? Porque o juiz retirou a internação dele, deu uma liberdade para ele, assistida. Então, se ele comete um ato infracional, ele pratica novamente o ato infracional, ele não pode ir para a internação, porque o juiz deu uma menos rigorosa para ele, entendeu? Então ele vai ter que pegar uma liberdade assistida de novo, por exemplo. Entendeu? Palhaçada, né? Mas é isso aí que eu quero dizer aqui. Tudo bem? Pessoal, então é só isso. Nós demoramos 25 minutos para falar coisas importantíssimas aqui, tá? Eu considero essa parte do ECA mais importante. Não quer dizer que ela vai cair. Não quer dizer isso, beleza? Agora a gente vai falar de uma parte, dentro do tópico do socioeducativo, a questão de flagrante delito, né? A gente vai falar. Os resumos que você fez, manda para nós também, né? Para dar um up no nosso... Ô, Luciano, tá carente aí, porra. Que resumo? Eu não fiz resumo, não, mano. O resumo é esse aqui, ô caceta. Esse aqui é o resumo. E esse aqui é a leitura fria. É o que está na lei, ó. Olha lá como é que fica lá, o artigo 112, olha. Como é que é? Advertência, obrigação de reparar o dano, pensando, ó, liberdade de assistir, inserção. E depois ele vem falando aqui as características da advertência, tudo isso que eu falei com vocês. Olha lá, ó. A internação, ó, 6 meses. Olha lá, não excederá 3 anos em nenhuma hipótese. Olha lá, compulsório aos 21 anos de idade. Olha lá, liberdade assistida. Olha lá. E aí a gente vem falando disso tudo. Olha lá. Viu? Olha lá, a autoridade pode suspender a visita se causar prejudicialidade aos interesses do adolescente. Lembra que a gente falou? Né? Em nenhum caso haverá comunicabilidade. Aí vem aqui. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. Esse é o meu resumo, Luciano. Até hoje você não aprendeu. Que bloco de notas aqui, rapaz? O que acontece? O bloco de notas. O que eu faço depois da aula? Isso aqui eu achei interessante, ó. Eu vou ver se tem no mapa. Não tem no mapa, eu incluo no mapa, atualizo o mapa, jogo na pasta do Google Drive e eu falo, pessoal, eu atualizei o ECA.
incluir isso, isso e isso. Vocês vão ver isso durante o nosso delongar, né, da carruagem, tranquilo? Então, isso aqui eu achei interessante. Eu vou colocar no meu resumo e vou disponibilizar atualizado para vocês, tranquilo? É assim que funciona o mapa mental. Eu estou lendo alguma coisa na lei que eu achei interessante, eu coloco aqui. Beleza? Sacou, Luciano? Vamos lá. Agora, show. Vamos lá. Agora, a gente vai falar antes da medida socioeducativa. Beleza? A gente vai falar, é rapidinho, tá, gente? É bem rápido. Outros me perguntaram assim, Rosa, vai até às 10, vai até 9h30, cara, não adianta eu sentar a matéria do primeiro ciclo, porque as coisas são graduais, tá? Parece que não, mas 2 horas de transmissão de conhecimento é coisa pra caramba, tá? Então, vocês viram como é que eu consegui sintetizar. Olha lá, ó. A gente pega aqui uma, duas, três páginas em uma coluna. Ah, deu nem uma coluna. Uma coluna aqui, ó. Uma coluna. 3 páginas. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar da autoridade policial. Agora eu vou fazer um Word aqui. Não estou fazendo leitura fria, não precisa, tá? Essa parte aqui eu devorei a leitura fria, canto a rabo. Pode ficar tranquilo. As outras partes também, tá, gente? Mas sempre tem uma coisinha ou outra interessante. Essas 2 partes eu nem olho a leitura fria, porque não tem nada que eu não tenha pegado. Detalhes, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora o caso do BO do adolescente, né? E tudo vai ser conforme se é flagrante delito ou não. Aquela questão que o Luciano mandou ontem, é até bom não ficar colocando questões, e não, vocês já estão fazendo questões, né? Não façam, porque não está na hora disso. Não adianta nada, eu já falei, ficar fazendo questão se não tem conhecimento. Vamos lá. É vazio isso, tá? Tá perdendo tempo. Vamos lá. Vamos respeitar o tempo ali de. Não é só o Luciano, o Guilherme também, fica postando um monte de exercício. Não postem, não está na hora disso. Na hora certa, a gente vai fazer todo dia 30, 50 exercícios, tá? Na hora certa eu vou jogar uma enxurrada de exercícios lá. Exercícios comentados, inclusive. É na hora certa. Agora está na hora de fixar conteúdo. Respeitem isso. Tá? Gente, isso aqui é antes da socioeducativa, tá? Quando é que você, como um policial, não tá nos tipos de flagrante, você não, ele misturou socioeducativo com tipo de flagrante. Nós temos o flagrante ali logo após, logo depois. Muita gente acha que o flagrante de delito é com a boca na botija. Não. Enquanto estiver durando as investigações, as diligências, e o cara não tiver sido pego, é flagrante de delito. 30 dias e não interrompeu as diligências, não interrompeu a caçada. Lembra daquele Lázaro? Durou não sei quantos dias, flagrante delito. Ele foi pego em flagrante delito, reagiu e aí teve a legítima defesa ali dos policiais. Mas enquanto não houver interrupção das diligências pelo delegado, é flagrante delito. Caso venha pegar ele 40 dias depois. Não precisa saber daquelas diferenças lá, porque é processual penal, tá, gente? O flagrante qualquer um pode, tá? Se você tiver condições de prender um cara, qualquer um do povo pode. Não precisa ser policial, não. O policial, ele deve, tá? Então, vamos lá. Quando é que um adolescente ele pode ser detido? Beleza, pessoal? O adolescente ele pode ser detido. Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui. Ele pode ser detido por dois casos. Vamos lá. Flagrante delito ou por ordem judiciária. São os dois casos. Beleza? Beleza? Então, a apreensão seria o termo correto. Ele será apreendido. Beleza? Ele não é, eu gosto de falar detido, porque detenção é algo temporário, mas vamos na leitura fria. Ele é apreendido. Tranquilo? O que eu faço? Ó, eu venho aqui para dar atenção nessa questão da apreensão. Beleza, pessoal? Ele não é preso, ele não é recolhido, ele é apreendido.
Tranquilo? Se não tiver apreensão como alternativa, você pode escolher a detenção. É porque detenção é um tipo de pena, tá, gente? Nós temos reclusão e detenção. Ele não é colocado uma pena de reclusão e nem uma pena de detenção. Tá? Então você coloca ele apreendido. Beleza? Essa é a palavra correta. Apreensão. Ou internado, que é o mais severo, né? Mas isso é depois no processo educativo. Então, num primeiro momento, ele é apreendido. Quem está com o microfone ligado, vamos caçar. Tiago, Arrego, vocês têm que desativar o microfone, a caceta. Beleza, pessoal? Então, ele é apreendido. Ele é apreendido. Fechou? Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Voltando aqui. O que acontece? Você é um policial penal, você é um policial socioeducativo, um policial militar, policial civil. Você deve, no caso de flagrante delito, você está vendo que ele está fazendo um ato análogo a um delito. E o que é delito? Ou é um crime ou é uma contravenção. Você vai ter ali que autuar ele. Você vai apreender ele. Beleza? E se não é flagrante, Robson? Então, policial. Autoridade policial. E se não é flagrante, Robson? O adolescente não está fazendo nada na rua. Você vai lá e pega ele. Se você tiver um mandato judicial, então autoridade judicial. Viu a diferença? A autoridade policial só pode pegar ele no caso de flagrante. Não é fra, não, de fragrância de perfume, não. É flagrante. As parônimas aí. Beleza, pessoal? Se não é caso de flagrante, você só pode, o policial só pode pegar o adolescente, se ele não estiver fazendo nada de errado, se o juiz expedir um mandato de prisão. Mandato ou mandado? Mandado com D, olha a parônima aí, beleza, pessoal? Entenderam isso? Isso é importante, por quê? Eles vão trocar as bolas. Vamos falar assim, ó, que a autoridade judicial ela pode ali apreender o adolescente, não estando em flagrante delito. Não. Quem faz isso é a autoridade judicial. É claro que quem vai lá não é o juiz prender ele, apreender ele, né, pessoal? Olha o termo, né? Apreender. Não é o juiz. Óbvio que o juiz vai mandar a polícia, né, pessoal? Mas quem que vai expedir o mandato? Tá? É ali o juiz. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? E apresenta imediatamente a autoridade que expediu o mandato. Imediatamente. Se o policial não apresenta imediatamente, o que ele está cometendo? Abuso de autoridade? Não. Ele está cometendo aqui um crime no ECA. É ECA, tá bom? Se ele não se apresenta imediatamente, ele está cometendo um crime no ECA. Cuidado para não achar que é abuso de autoridade. Beleza, flagrante delito então, Robson. Vamos ficar aqui um pouquinho então no flagrante delito. O adolescente ele está ali portando drogas. O policial apreendeu ele. Vai encaminhar ele para onde? Para a delegacia. Então, vai encaminhar ele para a autoridade policial especializada. Então, nós temos a delegacia, vai ter uma galera lá da infância e juventude. Tranquilo? E aqui o policial, ele encaminha para o juiz competente, que é o juiz da vara da infância e juventude, no caso de não flagrante. Tranquilo, pessoal? Então, aqui ele vai e encaminha para a delegacia, no caso de flagrante. Beleza? O que vai ser feito nessa delegacia? Vamos dividir em duas aqui. Depende. Teve violência e grave ameaça, Robson? Teve. Então, faz um auto de apreensão. Se tem violência ou grave ameaça. Robson, não teve violência ou grave ameaça. Faz um boletim de ocorrência, que é um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, ou popularmente conhecido como BO. Tranquilo? Então, não teve violência ou grave ameaça. Então, ele faz um BO. Teve violência ou grave ameaça, auto de apreensão. Pegaram a diferença? Vem falar aqui, ó. Mesma coisa que eu tô falando aqui. Tranquilo? Beleza, pessoal? Fechou? Tranquilo? Vamos lá, então.
Tá. Então, muito importante isso aí. Vocês entenderam, pessoal, a diferença de flagrante para não flagrante? O flagrante de delito encaminha ao policial, encaminha para a autoridade policial especializada, que é a delegacia. Polícia Civil. Ele não fala polícia civil nem delegacia, ele fala autoridade policial especializada. Lá dentro, se ele fez algo, um ato análogo que tem violência ou grave ameaça, faz um auto de apreensão. Se não tem grave violência ou grave ameaça, um negócio bobo, lá um furto, por exemplo, BO, é um roubo. O roubo já tem ali a subtração de um patrimônio alheio, móvel, perdão, mas tem violência grave ameaça, auto de apreensão. Não tem violência grave ameaça, foi só um TCO, um boletim de ocorrência. Tranquilo? Beleza? No caso que não flagrante, o adolescente está na rua, andando tranquilinho, a polícia vai lá e pega ele, porque o policial tem um mandato de prisão expedido pelo juiz da vara da infância e juventude e será encaminhado imediatamente ao juiz, sob pena de incorrer num crime que está aqui no ECA. Tranquilo? Vamos continuar aqui então, ele está na delegacia, o adolescente está na delegacia, né? Vamos continuar então. Como é que funciona a liberação do menor? Ah, tá. E não pode transportar o menor em uma viatura que não tenha ventilação, que não tenha luminosidade, que imponha sofrimento a ele, porque senão será crime? Não. Cuidado. Será uma infração administrativa. Todo mundo acha que é crime. É uma infração administrativa. Geralmente, infração administrativa está na esfera administrativa, não na esfera penal. Paga uma multa ali e está suave para o policial. Como é que funciona a liberação do menor? Ele está na delegacia. Para ele ser liberado, tem que comparecer. Ô, filho, para mim. Ah. Pai, eu não fiz aquele de cabeça para baixo até aqui. E depois cai assim. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim. E deu certo? E deu certo. Ah, você está trapaceando então, né, seu safado? Não. Aí é fácil demais. Eu não tô agora eu não tô trapaceando. Né? Não tô. Tá bom. Vamos lá. Ele vai ser liberado se um pai ou responsável comparecer, pelo menos um. Fechou. Lembra da internação do adolescente, um pai responsável, da gestante, né, etc. Tá. Ele, mesmo se um pai aparecer, um responsável, ele não será liberado, tá tudo no mapa aí, tá, gente? Vocês estão vendo, né? Ele não será liberado se o que ele fez causou grande repercussão social, até para a segurança dele, ou manifestação da ordem pública. E imagina quando foi pega a Suzanne Richthofen, que matou os próprios pais, e aí apareceu lá, pelo menos um responsável, e se ela fosse liberada, filho? A merda que ia dar. Então, mesmo que compareça, nesses casos, para a segurança do adolescente, para a manutenção da ordem pública, grande repercussão, ele continua não liberado. Beleza? Então, não libera nesses 3 casos. Você tem que saber. Tá. Vamos lá, vamos supor que ele vai ser liberado. Ele tem que comparecer no mesmo dia no Ministério Público. Então, o pai, igual dia, o pai ou o responsável tem que assinar um termo de comparecer no mesmo dia. Aí coloca assim, no próximo dia útil, cai na prova. Não, é no mesmo dia. Lá no Ministério Público, que eles vão resolver a bagaça lá. O Ministério Público vai dar alguma punição para ele, uma advertência, incluir ele em tratamento, inserir ele num programa. Muito antes de chegar no juízo, o Ministério Público ele pode fazer isso, tá, gente? Beleza, pessoal? Então, vocês tomam cuidado. Tem que pelo menos um pai comprar. Ah, e quando que não é no mesmo dia? Às vezes é feriado, sábado e domingo. O Ministério Público não trabalha sábado, domingo nem feriado, né? Então, no primeiro dia útil, tá, pessoal? Depois ali do feriado ou do sábado e domingo. Se for dia útil, aí é no mesmo dia, tá, pessoal? É assim que funciona. Lembrando que isso aqui eu até coloco de azul escuro. Se ele não for liberado, vamos supor que ele não foi liberado, né? Ele vai ficar em local especializado. Robson, uma delegacia não tem local só para o adolescente.
A gente tá falando de adolescente, tá? E criança nem... Criança é liberada, tá? Criança, em qualquer caso, ela é liberada. O que eu tô falando aqui é do adolescente. A criança não pede medidas socioeducativas, só medidas protetivas, tá? Não tem local especializado só para adolescente. Ele vai ficar numa dependência para os maiores de idade, mas em cela separada por até 5 dias. Tem que decorar isso aqui, cara. Tem que decorar isso aqui. Se ele ficar mais de 5 dias, injustificadamente, ele vai cair num crime aqui no ECA. Ele vai... Heitor, dá uma segurada aí, cara. Ele vai cair aqui no crime no ECA. Então ele fica em local especializado. Não tem local especializado. Ele pode ficar no local para maior de idade? Pode. Desde que em cela separada por até 5 dias. Toma cuidado com isso aí. Tranquilo? Heitor, pode assoviar, cara. Dá uma segurada aí, cara. Te falei já, pô. Não vai parar não, pô? Maluco. Beleza, pessoal? Tranquilo isso? Fechou? Isso é muito importante, tá, gente? Você saber essa diferença do flagrante para o não flagrante. Para quem que vai apresentar? Se é para autoridade policial, para autoridade judicial. Lá na delegacia, quando é que faz auto de apreensão, quando é que faz BO, quando é que ele é liberado, quando é que não é liberado. E quando ele não é liberado, caraca, presta atenção nisso aqui. Quantos dias que ele pode ficar. Beleza? Junto com, no mesmo local dos maiores de idade, desde que em cela separada, é óbvio, né? Por até quando isso cai em prova. Beleza, pessoal? Ah, outra coisa que eu não falei, vamos voltar lá em cima. Época do fato, inimputável, teoria da atividade. Vamos pegar um pouquinho de Código Penal rapidinho? Gente, a teoria da atividade, a teoria ali da ação, beleza, pessoal? O que é isso? A época que ele fez o fato. Então vamos lá. Joãozinho, quando ele tinha 17 anos, ele cometeu um ato análogo, um ato infracional análogo a homicídio. Só que ele só foi ser julgado quando ele tinha 30 anos. Ele será julgado como? À luz do ECA. Porque o homicídio se baseia, né, quando ele fez. A teoria da atividade é o seguinte: é ali o momento daquela ação ou omissão. Às vezes ele não fez o homicídio, mas ele foi omisso em relação ao homicídio. E é uma omissão relevante. Mas vamos ficar aqui como se ele tivesse agido, ação. A época, quando ele tinha 17 anos, ele praticou homicídio. Porém, ele foi julgado mais para frente, na maioridade. Ele foi julgado com 18 anos, por exemplo. Vamos pegar um exemplo menos drástico, né? Mas a época do fato, ele tinha 17. Ele não será julgado como maior de idade. Não se usa LEP e nem Código Penal, beleza, pessoal? Então, essa é a ideia da teoria da atividade. A época do fato. Quantos anos que ele tinha? Pergunta. Menor ou maior de idade? Beleza, pessoal? Esqueci de falar isso com vocês. Que é legal, né? É legal essa questão. Beleza? Vamos lá. E essa parte aqui, Robson? Essa parte aqui é uma parte judicial. Depois que pega ele e tudo mais, deixa eu ver. E se ele cometeu, fugiu e foi encontrado depois de 20 anos? Não, eu acabei de falar. A época do fato. Você pergunta quantos anos ele tinha na época do fato. Era menor. Não interessa se fugiu, se pegou ele com 30 anos. A época do fato, quando ele fez a merda, ele tinha quantos anos? Menor? Pronto, resolveu. Tranquilo? Ah, mas ele fugiu. Não importa. A época do fato. Quando é que ele praticou o homicídio? Quantos anos ele tinha quando ele praticou, ele fez a ação, o momento, beleza? Beleza, ele foi para a delegacia, foi liberado, não foi? Compareceu no Ministério Público. Vamos continuar, então? Ele comparece no Ministério Público. O Ministério Público, gente, ele pode
até algumas sanções, tá? Vamos lá. Ministério Público. No Ministério Público, ele pode dar até o perdão. O Ministério Público pode dar até o perdão, né? Ele pode dar as advertências, né? Ele pode até ali dar uma advertência, reparação de dano. Não chegar no juiz, não. Tranquilo, pessoal? E ele pode dar o perdão. A gente fala que é o perdão para judicial. É o perdão, sim. O Ministério Público pode dar o perdão para judicial. Olha que interessante. Justamente para não ter que gastar dinheiro, para ter que levar para o juiz e começar todo o processo, né? Então, ele pode sim. Tranquilo, pessoal? O que eu quero tirar dessa parte processual? A gente agora está, pessoal, nós estamos agora numa parte de aspecto processual. Ele não está cumprindo a medida socioeducativa ainda. Aqui, ó, ele foi pego em flagrante delito, depois depois ele foi para a delegacia, depois ele compareceu no Ministério Público, e agora nós vamos para a faixa processual, tá? Que é esse comparecimento no Ministério Público e tal, se vai ficar no Ministério Público ou se vai levar para o juiz, beleza? Então, ó, ou o juiz. Agora, e depois dessa fase processual, aí sim vem de fato o cumprimento da medida socioeducativa. Aí são aquelas medidas que nós vemos. Quais são? Você tem que saber de qual é salteado. Advertência, reparação de dano, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Tranquilo? Gente, quando nós temos uma ação judicial para o menor de idade, é gratuito. Beleza? Aqui, ó, isenta de custas. Salvo se má fé. Como assim má fé? O adolescente fica mentindo, litígio, litigância, fica em conflito, começa a cair na porrada lá. Então, é isento, é gratuito, salvo esses dois casos. Ô, Robson, vamos supor concurso de pessoas, concurso aparente. Nós temos um maior de idade com um menor de idade. Esse maior de idade também vai ser isento das custas? Não. O processo do maior de idade vai tramitar em outra justiça. Aqui é a vara da infância e juventude. Para o menor é isento e para o maior ele vai pagar lá. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Vamos, muito interessante isso aqui também. Se o adolescente comparece perante ao juízo, não é criança aqui, tá? Criança não pega medida socioeducativa. Menor de 16 anos, adolescente menor de 16 anos, eles têm que estar representados pelo pai ou por um responsável. O maior de 16 anos, essa capacidade ele já tem de se representar. É claro que vai ter um defensor ali do lado dele. Mas o menor de 16 anos, além do advogado, tem que estar representado pelo pai. E, Robson, vamos supor que esse menor de 16 anos representado pelo pai tem divergência. O Joãozinho de 15 anos, ele quer uma coisa e o pai dele quer outra. Aí nomeia um curador. Não é nem o Joãozinho, nem o pai do Joãozinho. É um curador que vai estar ali representando os interesses do menor. Maior de 16 anos, ele já consegue se representar, no sentido que não precisa do pai dele estar sentado lá do advogado, lá perante o juiz. Tranquilo? E aí, se o pai dele e a mãe dele só vai estar acompanhando ele. É diferente de representar ele. Beleza? Toma cuidado com essas palavrinhas. Muito interessante isso aqui também. E eu considero questão de prova. Vedado divulgar, tá aí do lado, tá? Divulgar todos os atos judiciais, policiais, o inquérito administrativo que consiga identificar criança e adolescente. Vamos pegar na época da Suzana Richthofen, né? Naquela época estava divulgando questões sigilosas. Isso não pode. O nome dela, onde ela morava. Aí a galera foi lá, pichou o muro da casa dela e fez o escarcéu. Né? Queria até matar ela. Para preservar a segurança e tudo mais do adolescente, é vedado isso. Beleza, pessoal? E a gente vai ver que se divulgar isso, dá merda. Vamos lá. Já falei do perdão parajudicial e tudo mais. Robson, o Ministério Público, ele pode dar o perdão. A gente fala que é o perdão parajudicial. Parajudicial, beleza?
E se o Ministério Público não deu perdão? Ele vai oferecer a denúncia para o juiz e lá na fase o juiz ele pode arquivar, dar o perdão, né, quando ele arquiva, ou ele pode levar o caso para frente e dar uma medida socioeducativa no adolescente. Tranquilo? Esse perdão, ele pode acumular, Robson? Sim, o juiz dá um perdão. Isso é importante, tá, gente? Dá um perdão mais uma advertência. O juiz dá um perdão mais uma reparação de dano. O juiz dá um perdão mais uma liberdade assistida. O juiz dá um perdão mais uma internação. Não, aí não pode. Nem internação e nem medida de semi-liberdade, que são as duas últimas ou mais severas, não pode acumular com perdão. Tranquilo? Então, não podemos fazer isso aqui. Toma cuidado. Isso cai em prova. Em exercício também. Beleza? Viu como é que é muita informação? Essas coisas de competência aqui eu não acho importante, não. Tá? Mas é só para você saber o seguinte. Se ele cometeu um homicídio, um adolescente cometeu um ato análogo a homicídio, foi apreendido em Juiz de Fora, ele cometeu homicídio em Juiz de Fora, foi apreendido em Juiz de Fora, ele será julgado em BH? Não, em Juiz de Fora. Agora, é um ato normal. Se ele tem ali elevada repetência e numa escola em Juiz de Fora, ele se mudou para BH com seus pais, pode ser ali o conselho tutelar de BH, não tem problema, tá? Agora, ato análogo a crime, ato infracional, tem que ser no lugar que ele cometeu o homicídio. Se ele cometeu o homicídio em Juiz de Fora, ele será julgado em Juiz de Fora. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa questão de crimes sexuais da internet. Crimes sexuais da internet. Decoreba, pode infiltrar a polícia, pode infiltrar, e aí a polícia pessoal, polícia civil ou polícia federal, tá bom? É a polícia judiciária. Pode infiltrar na internet por 90 dias, pode prorrogar, mas não pode passar de 720 dias. Tem que decorar. O pessoal da PC e da PF que faz essas infiltrações nesses chats, nesses bate-papos, né? Então você fica nesse chat aí, né, mostrando tua bingola, você fica nesses canais de bate-papo aí, e aí fica lá para menor de 18, tá? Dá ruim, beleza? A gente vai ver isso nos crimes sexuais, tá? Aqui no ECA. Eles falam que é muito pouco esses dias aqui, ó. Muito pouco 720 dias. 90 mais 90 mais 90 dá 720 dias. É muito pouco, tá? São 2 anos e pouquinho aí, né? 365 mais 365. Acho que dá isso aí mesmo, né? 365, mas eu sou ruim, né? Vamos lá. 365 vezes 2 vai dar 730. Então, são 2 anos mais 10 dias, né? Eles falam que é pouco isso, tá? É complicado, beleza? Então, pessoal, basicamente, só para você ter uma noção, né? Pornografia nas redes sociais. Isso aqui não acho interessante para a gente, não. Se for uma pornografia internacional, é a Justiça Federal. Nos demais casos, é a Justiça Estadual. Isso é a questão da matéria, do local, da jurisdição, isso é processual penal. Tá? Não acho que é interessante para a gente, não. Tranquilo? Então, e eu falo só do aspecto geral processual. Nessa questão processual, gente, quando o adolescente está perante o juiz, ele tem todas as garantias processuais que o maior de idade tem, tá? Igualdade processual, ser ouvido pessoalmente, a assistência jurídica se comprovar carência de recursos, tá? Então, tudo igualzinho, tá? Contraditória ampla defesa, beleza, pessoal? Tudo normal. Gente, então a gente encerra a nossa aula hoje, tá? Fica ligado nessa parte de direitos humanos, beleza? Falei tudo que tinha para falar de direitos humanos. Depois eu vou dar uma analisada naquelas notas minhas, né, Luciano? Se eu achar algo interessante para colocar, porque eu analiso aquilo com base nos exercícios. Eu vou fazendo exercício e vou vendo que, de fato, aquilo que não está no mapa está caindo nos exercícios. Aí eu vou e coloco no mapa. Esse mapa aqui, gente, é fruto de exercício, é fruto de leitura,
Não é fruto só de teoria, não, é fruto de simulado exercício, tá? Então, é por isso que quando você fizer algum exercício, você vai acertar, se você lembrar do mapa. É por isso que você precisa primeiro impregnar essa matéria na sua cabeça. Quando você fizer o exercício, você vai lembrar do mapa. Tal coluna, tal página, se está mais para cima, se está mais para baixo. Entendeu? Então, tudo isso aqui é fruto de muito exercício. É por isso que vai ser difícil. É por isso que é difícil você errar um exercício ou outro. É difícil. Tanto é que os exercícios da penal, no simulado, na prova da penal que eu errei, foi interpretação mesmo de texto. Então, é isso. Você vai lembrar. Você vai lembrar. Beleza? Às vezes tem aquelas questões mais exóticas, né? Mais bem elaboradas, que aí te dá uma embolação. Mas você lembra, sabe? Não tem mistério, não. Entendeu? Então, pessoal, eu dou encerrado por hoje. Essa parte é muito importante de direitos humanos, questão socioeducativa, tá? Amanhã a gente vai abordar a parte de adoção, né? Criminalização, que está no final do ECA, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Começa aqui, ó, infrações penais, ó. E essa última página aqui. Beleza? Aí, ó, a gente vai falar da pedofilia e tudo mais. Aí essa parte é legal também, né? E depois, na última parte, a gente vai falar de adoção, tutela, guarda. Essas partes realmente não são tão interessantes. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta lá no WhatsApp, tá? Porque aí sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. E amanhã a gente prossegue aí, tranquilo? Valeu, pessoal.